E na nossa primeira lição aqui nessa nova série de estudos bíblicos, a verdade, o nosso primeiro tema é a palavra de Deus. Nós vamos estudar um pouco mais sobre esse livro sagrado, sobre esse livro que pode mudar a sua vida, que tem mudado muitas vidas. Além de mudar a sua vida, ele quer te dar uma vida nova, um livro que pode te dar a vida nova, que é a palavra de Deus. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe no estudo da sua palavra e vamos estudá-la a partir desse momento. Além de Bíblia, nós podemos chamar esse livro sagrado por alguns outros nomes. Vamos ver quais nomes nós podemos também chamar esse livro sagrado. A primeira referência está no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 21, que diz assim: Ele, porém, lhes respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Olha que interessante. A palavra de Deus. Além de Bíblia, nós podemos chamar de palavra de Deus. E aqui algo interessante também sobre esse versículo, Jesus falando: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. E é por isso que muitas vezes, nas igrejas, nós chamamos irmão Mateus, irmão Francisco, irmão Antônio, irmã Maria, porque são os irmãos, irmãos em Cristo, irmãos, filhos do nosso único Criador, nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. Falando irmão, irmã, diga de onde você está assistindo o nosso canal, escreva aqui nos comentários qual o seu nome, qual a sua cidade, interaja aqui comigo, é sempre bom conhecer gente nova. A nossa segunda referência para essa pergunta encontra-se no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 42, que diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Olha o início desse versículo. Nunca leste nas Escrituras? Então, além de Bíblia, além de palavra de Deus, nós podemos chamar também de Escrituras. Lembrando, você pode sempre dar pausa no nosso vídeo, pegar a sua Bíblia, anotar as referências, marcar, destacar aí na sua Bíblia, para que você possa memorizar melhor a palavra de Deus. E a nossa terceira referência para essa pergunta encontra-se no livro de Isaías, capítulo 34, versículo 16, que diz assim: Buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma dessas criaturas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a boca do Senhor ordenou, e o seu Espírito mesmo os ajudará. Olha o início do versículo. Buscai no livro do Senhor. Então, além de Escrituras, além de palavra de Deus, nós podemos chamar esse livro sagrado de livro do Senhor. E a nossa segunda pergunta desse estudo de hoje é: afinal, quem inspirou os autores da Bíblia? Quem foi que deu a iluminação? Será que foram as pessoas que, vou simplesmente escrever o que eu quero? Lá no livro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21, diz assim: Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Olha que interessante. Homens santos. O que significa santo? Significa separado. Então eram homens separados para aquele serviço especial. Eles falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, eram pessoas cheias do Espírito Santo. Você pode citar aqui, por exemplo, Moisés, Isaías, Davi, Mateus, Paulo e tantos outros. Cerca de 40 escritores escreveram esses livros sagrados, os livros da Bíblia Sagrada. A nossa terceira pergunta é: quem falou por Davi, o servo de Deus?
2 Samuel, capítulo 23, versículo 2, diz assim: O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está em minha boca, ou na minha língua. Então, Davi, que é o escritor da maioria dos salmos, geralmente Salmo é o livro que a maioria das pessoas gostam, né? Então, Davi, ele falava: o Espírito do Senhor fala através de mim. O Espírito do Senhor está na minha boca, inspirando a palavra, né? Inspirando a composição dos salmos e tantas outras palavras faladas por Davi, o servo de Deus, um homem que era, segundo a Bíblia, segundo o coração de Deus. E a nossa quarta pergunta do estudo de hoje, né, é: o que é que nós devemos buscar ao examinar as Escrituras? Lá no livro de João, capítulo 5, versículo 39, está escrito assim: Examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, ou testemunham de Jesus. Então, nós devemos examinar as Escrituras buscando a vida eterna, buscando a Jesus. Elas nos dão o testemunho de Jesus. A Bíblia é quem nos fala de Jesus, que nos dá a conhecer o caráter de Jesus, o caráter desse Deus maravilhoso, né? Do nosso Senhor, do nosso Criador, do nosso Redentor. Então busque a salvação através do estudo da palavra de Deus. Busque conhecer a Jesus, busque conhecer o Evangelho, as boas novas de salvação. A nossa quinta pergunta é: para que coisas as Santas Escrituras, né, a Bíblia Sagrada, para que ela é proveitosa? A nossa resposta está na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, e diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha que interessante, coisa maravilhosa. Para que serve a Bíblia? Ela serve para nos ensinar, ela nos serve para repreender, né? Assim como um pai às vezes repreende um filho, Deus também nos repreende. E ao estudarmos, ao examinarmos a palavra de Deus, nós vemos aqui muitas repreensões de Deus para nos corrigir, para nos educar e nos corrigir quando nós estamos errados, né? Para repreender, para nos educar na justiça, para que sejamos pessoas justas, homens e mulheres justas, né? Que buscam fazer o que é correto. Interessante falar aqui também, no início do versículo 16, quando ele fala toda a Escritura. Quando ele fala toda a Escritura, está se referindo ao Antigo e ao Novo Testamento. Por que é importante falar isso? Porque muitas pessoas acreditam: não, só o que vale para nós é os 4 evangelhos, é só as cartas de Paulo. Alguns acreditam apenas no Antigo Testamento, né, na Torá, mas não. Aqui é toda a palavra de Deus, toda a Escritura. Alguns, o Antigo Testamento joga fora, não precisa mais não, é coisa do passado. Eu pergunto, qual era a Bíblia que Jesus usava? O Antigo Testamento. Qual era a Bíblia que o apóstolo Paulo usava? O Antigo Testamento. Então, tanto o Novo quanto o Antigo Testamento, toda a Escritura, ela nos é útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos educar na justiça. Então, a Bíblia ela deve ser aceita por completo, né? A palavra de Deus por completa. E o que essa palavra deve ser para nós, né? Lá no Salmo 119, versículo 105, é um texto bastante conhecido, você deve saber de cor, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então nós estamos vivendo em um mundo de trevas, em um mundo de escuridão, em um mundo de erro, de engano, de maldade, de crueldade, e um mundo de trevas. Então nesse mundo de trevas, a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos é luz, ela é lâmpada para os nossos pés,
e luz para os nossos caminhos. Então, quando eu e você estudamos a palavra de Deus, nós somos iluminados, né, por Deus. A luz do Espírito Santo abre a nossa mente, os nossos olhos, para compreender, né, para nós vivermos de forma clara, de forma justa, mesmo nesse mundo cheio de trevas. E a nossa sétima pergunta é: por que foram louvados os crentes, né, os cristãos de Bereia? Atos capítulo 17, versículo 11, diz assim: Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra de Deus com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Olha que interessante. O apóstolo Paulo pregou em vários lugares. Ele pregou em Tessalônica e lá eles aceitaram a palavra de Deus por intermédio do apóstolo Paulo. Amém. Só que em Bereia, o apóstolo Paulo ele achou algo mais interessante ainda, porque enquanto ele estava pregando, os bereanos estavam comparando os ensinos de Paulo se estava realmente de acordo com os ensinos da palavra de Deus, até então, no Antigo Testamento, né? Então ali, o apóstolo Paulo louvou a atitude dos cristãos de Bereia, porque enquanto ele estava pregando, eles estavam comparando com os ensinos bíblicos. Ele disse que os bereanos eram mais nobres. Então essa deve ser também a minha e a sua atitude. Examinar os ensinamentos de pregadores. E nós temos aí pregadores os mais diversos. Um diz uma coisa, outro diz outra. Um diz que é assim, outro diz que é assado. Então, nós devemos examinar, comparar de acordo com a Bíblia. Se ele está pregando corretamente, está pregando a verdadeira palavra de Deus, não está pregando outro evangelho. Como Jesus consideram aqueles, né, que se dizem filhos de Deus, mas não conhecem as Escrituras, não conhecem a Bíblia Sagrada? Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus disse assim: Respondeu-lhe Jesus: Errai o homem, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Olha que interessante. Quando nós não conhecemos as Escrituras, quando diz que é cristão e não conhece a Bíblia Sagrada, nós já estamos errados. Nós já estamos cometendo pecado. Então, quem se diz cristão, o dever dele, o meu dever, o seu dever, é conhecer a Bíblia, é conhecer a palavra de Deus, é examinar as Escrituras. Quando nós não conhecemos, nós já estamos errados. Principalmente nos dias em que a gente está vivendo, onde aparecem muitos falsos profetas, falsos cristos, né, como Jesus disse que aconteceria. Então, para não ser enganado, é necessário nós conhecermos a palavra de Deus, nós conhecermos a Bíblia Sagrada. E a nossa nona e última pergunta da lição de hoje, né, do estudo de hoje, palavra de Deus, é: por quanto tempo subsistirá a palavra de Deus? Lá no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 35, diz assim: Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E também no livro de Isaías 40, versículo 8, diz assim: Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Amém, que maravilha. A palavra de Deus ela é eterna, ela não muda, ela não vai passar. Aquilo que Deus nos prometeu, né, Ele vai cumprir. A palavra de Deus, ela subsiste eternamente. Até o céu vai passar, a terra também vai deixar de existir. Nós vamos ter um estudo depois falando melhor sobre esse assunto, né, sobre o novo céu e a nova terra. Mas a palavra de Deus, ela não vai passar. Ela é eterna e ela é de confiança. Quando nós nos apegamos a ela, nós temos segurança que estamos ouvindo, estudando a palavra de Deus. Então, meu amado irmão, minha irmã, nós vamos encerrando por aqui essa nossa primeira lição dessa série de estudos bíblicos, a verdade.
Se você gostou, deixe seu like, comente aqui no nosso canal, alguma dúvida, aquilo que eu puder ajudar, nós vamos assim juntos crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever, deixar seu like e também compartilhar esse maravilhoso estudo da palavra de Deus. Até a próxima. Que o Senhor Jesus te abençoe.